A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 2, que traz por título A Falácia do Materialismo Histórico. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal, toda semana, você terá acesso a videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos jovens do segundo trimestre de 2026, que traz por título A Falácia do Materialismo Histórico. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, recomendo você acessar nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu atendimento nesta aula. E aproveita, professor, é tudo grátis. Você não pagará para ter acesso aos nossos materiais. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, pode deixar a dinâmica para aplicar no final da sua aula. E no início, você pode fazer algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Aqui você pode perguntar o que é falácia, se eles já ouviram falar em falácia. Também o que é materialismo histórico. E pergunte, quem já ouviu falar em Karl Marx? Qual o seu ensinamento? O cristão pode ou não pode ser comunista? Eita glória! Essas perguntas já vai estar apertando o juízo dos seus alunos. Mas veja só, você vai perguntar e não vai responder nada. Aqui é para que você possa saber, conhecer quais são os conhecimentos prévios dos seus alunos. Faça as perguntas, deixa a sua turma responder. Se ninguém responder nada, não responda também não, porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas. Pega a nossa dica, professor. Mas dando seguimento, vejamos. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, não tem para onde fugir. Nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos e ter conhecimento das coisas, dos ensinamentos, dos pensamentos, das filosofias que estão indo de encontro à palavra do Senhor. Nós, enquanto cristãos, devemos conhecer a palavra, viver a palavra e estarmos atentos quanto a todo o conhecimento que vai de encontro à palavra do Senhor. Principalmente esse daqui, a questão do materialismo histórico, dialético. Calma, daqui a pouquinho vamos estar estudando. Mas todos esses conhecimentos, essas palavras, esses ensinamentos não estão de acordo com a palavra do Senhor, mas nós precisamos conhecer para que nós venhamos condenar, devemos ensinar aquilo que está escrito, para que os nossos jovens possam continuar servindo e adorando a Deus. Vejamos. Resumo da lição. A resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Veja só, nós seguimos aquilo que está escrito. Nós obedecemos a palavra de Deus. Não existe ideologia, pensamento, vontade, filosofia maior, mais importante do que a Bíblia. Aquilo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos conhecer e praticar. Porque cristianismo é prática, é mudança de vida. E hoje a nossa sociedade está sofrendo diversos ataques que vão de encontro à palavra. Daí porque os nossos jovens precisam estar preparados para vencer os desafios
na escola e na faculdade. Por isso, se prepare aí, porque o alimento aqui vai ser forte. Dando seguimento. A leitura bíblica está em Provérbios, capítulo 30, versículos 7 ao 9. Em seguida, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. Vamos movimentar as nossas aulas. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa introdução. Preste bastante atenção a essa informação. Recomendo você que é professor da escola bíblica estar lendo a sua lição antecipadamente. Eu sei que são temas difíceis para que nós possamos estar conhecendo. Talvez você nunca tenha ouvido falar em materialismo histórico, dialético. Daí a necessidade de estar estudando. Por isso, estou postando lá no meu site gratuitamente explicações que vão estar servindo para vocês. Eu sei que muitos alunos não têm nem conhecimento disso. Mas, no entanto, preciso aprender, porque na escola, na faculdade, vão estar estudando sobre isso. Daí a necessidade de nós, enquanto professores, adquirirmos conhecimento para que nós possamos ensinar a verdade e preparar os nossos jovens. Então, estude antecipadamente para que você não fique aí contando história. Depois dessa ressalva, vamos para a nossa introdução. Vejamos. O materialismo histórico. Nesta lição, estudaremos a respeito de uma teoria muito influente no mundo moderno. O materialismo histórico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Provavelmente, você já ouviu falar dessa ideia que busca interpretar toda a história da humanidade com base nas relações materiais, principalmente as econômicas e de produção, e nos conflitos em classes sociais. Nesse contexto, a história é, antes de tudo, a história da produção material, ou seja, a história das formas como seres humanos produzem para satisfazer suas necessidades. Essa visão entra em conflito com a fé cristã porque exclui qualquer referência à dimensão espiritual, à revelação divina ou à providência de Deus e defende que são as estruturas econômicas que moldam a sociedade e o comportamento humano. Para o cristão, essa perspectiva representa uma distorção da realidade criada, sustentada por Deus e precisa ser refutada à luz das Escrituras. Veja só, o materialismo histórico na pessoa ali de Engels, na pessoa de Karl Marx, muito conhecido. Veja só, a questão do materialismo histórico. Nesse ensinamento, nesse pensamento, nessa filosofia, o grande foco é tentar justificar, ensinar a sociedade através dos comportamentos ou da relação entre as pessoas mais ricas das pessoas mais pobres. Que essa relação, que esse contato entre a classe burguesa, os ricos e os pobres, é que vão estar determinando o futuro, vão estar determinando essa relação da sociedade. O materialismo histórico vai estar sempre focando a pessoa, focando o ser humano nesse conflito entre as classes sociais. Porque o que importa aí é o material. O que importa aí é essa relação que acaba interferindo diretamente na relação, na conduta, no comportamento. Logo, a questão de fé está rejeitada, de Deus está rejeitada, do pecado está rejeitado. Tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre o pecado, de acordo com o materialismo histórico, não há necessidade de se preocupar, porque não existe isso. O que existe é uma opressão das pessoas ricas em cima das pessoas pobres, que acabam interferindo diretamente no seu contato, na sua vida e na sua relação. Logo, o materialismo histórico, seu ensinamento, sua fundamentação está de encontro à palavra do Senhor e deve ser refutada a todos os momentos. Com relação à falácia aqui, significa engano, falso ensinamento. Então, por isso que o comentarista colocou a falácia do materialismo histórico. E normalmente a falácia é algo que parece ser verdadeiro, mas não é. É tão somente para enganar as pessoas, para que estas possam sair do caminho certo, sair da direção certa e seguir os seus princípios e os seus ensinamentos. Então a falácia, engano, que parece ser verdade, parece ser bom, mas não é.
do materialismo histórico deve ser refutada em todos os momentos. E nós precisamos estudar para aprendermos mais sobre isso. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Veja só, quem foi Karl Marx? Karl Marx nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Foi um filósofo, economista, sociólogo revolucionário alemão, que teve seu princípio cristão. Anote aí, ele tinha uma raiz como judeu, era cristão, mas após isso se afastou da presença do Senhor e se tornou um ateu. Tinha um princípio judaico, era cristão e morreu ateu. E ele que é o fundador, aquele organizador do comunismo, do socialismo, coisas que vão de contra a palavra do Senhor. E os nossos jovens estão sendo influenciados muitas das vezes pelos pensamentos de Karl Marx, que coloca cada vez mais a sociedade em conflito. Para ele, toda a explicação da civilização, de riqueza, de pobreza, de opressão, está exatamente na divisão das classes, ou na luta constante entre a classe rica e dos pobres. Vejamos agora o nosso primeiro tópico. Fundamentos do materialismo histórico, no item 1, lutas das classes. No centro da teoria marxista está a ideia de que a história é essencialmente a história de luta entre as classes, entre opressores e oprimidos. Segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre a outra, o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverte essas posições. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sobre outra ótica. O ser humano, criado por Deus, caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. Veja só, a luta das classes para Karl Marx, tudo aquilo que acontece na civilização, na humanidade, é porque existem as pessoas que estão oprimindo as outras pessoas. Existe o rico que oprime, que persegue, que maltrata. E existe também a classe opressora, aquela que sempre está sofrendo, sempre está sendo oprimido pela classe opressora. E, no entanto, tem que haver uma grande revolução. Para que essa classe que está sendo oprimida, perseguida, rejeitada, desprezada, possa chegar ao poder e assim dominar a área, dominar o reduto, para que no futuro todas as classes possam ser iguais e não haverá divisão entre rico e pobre, em quem manda e quem não manda. Mas, no entanto, não coloca em nenhum momento a perspectiva do pecado, que o homem está sofrendo ou sofre por consequência do seu pecado. Diz a Bíblia, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? E onde que está a solução do homem? É no conflito? É na revolução? Não, está em Cristo. Mas para o comunismo, para Karl Marx, não existe Deus. Não há necessidade de Deus, porque não há necessidade de Deus. Não há necessidade de se preocupar com seus pecados. Porque tudo o que acontece, a opressão, os crimes, essas revoluções, é porque uma classe está sendo oprimida. E essa classe oprimida tem que falar, tem que se rebelar para não aceitar essa opressão. Então, para Karl Marx, toda opressão existente vem sempre dos mais ricos contra os mais pobres. Nunca é por causa do pecado. Deu para entender? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. A luta real. A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, mas espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. O foco exclusivo no conflito de classes obscurece a necessidade de regeneração e reconciliação com Deus, tornando a redenção social mais importante do que a salvação eterna. Tenha cuidado para não enxergar o mundo apenas com lentes sociais ou políticas. A verdadeira transformação começa no coração daquele que se rende ao senhorio de Jesus. Sem o novo nascimento não há sociedade.
O inimigo busca a cega. O inimigo busca cegar o nosso entendimento para que não percebemos que o verdadeiro problema do mundo não é econômico, mas espiritual, porque a raiz da injustiça é o pecado. Para Karl Marx, toda a solução está entre as classes dominadas serem suprimida, conquistada pelas classes opressoras. E assim, havia uma divisão de tudo e de todos. Isso mesmo. Tudo aquilo que você tem que ser dividido para quem não tem. Queira, não queira, goste, não goste, concorde ou não concorde. Tem dinheiro? Divida com quem não tem dinheiro. Você está trabalhando? Divida com quem não tem trabalho. Para que assim todas as pessoas possam ter iguais. E para Karl Marx, isso seria a solução. Haveria toda a solução, tudo viveria bem se a sociedade vivesse dessa forma. Ou seja, rejeita o pecado, rejeita a necessidade da regeneração. Em outras palavras, confia demais no homem. Ou seja, se você pegasse o seu dinheiro, aquilo que você tem, o seu celular, e distribuísse para outras pessoas, será que essas outras pessoas ficariam saciadas? Não pediriam mais? Não haveria necessidade? Porque para Karl Marx, o homem é um ser confiável. Você pode confiar, você pode distribuir tudo aquilo que você tem, porque se assim acontecesse, não haveria guerra, não haveria peleja, não haveria conflito, porque só existe isso porque tem alguma pessoa que manda e outra pessoa que obedece. Tem uma pessoa que tem dinheiro e tem pessoa que não tem dinheiro. Então, para ele, Karl Marx, se não houvesse essa divisão, esse conflito constante entre patrão e funcionário, a sociedade seria melhor. Você concorda com isso? O que é que a Bíblia diz, pastor? Enganoso é o coração do homem, maldito aquele que confia no homem. Então, o pecado modificou o homem. Não tem como nós confiarmos no homem por causa do pecado. Mas para Karl Marx, presta atenção, você pode confiar no homem, você pode fazer sua divisão, dividir tudo aquilo que você tem. Se as pessoas ricas dividissem tudo aquilo que tem, tudo aquilo que possui, não haveria guerra, não haveria peleja e a sociedade viveria melhor. Todo mundo teria tudo. Agora vou te perguntar, se todo mundo fosse patrão, presta atenção aqui agora, é só uma pergunta, não vou responder nada. Se todo mundo fosse patrão, se todo mundo fosse rico, quem é que iria trabalhar? Deixa aqui nos comentários. Se todo mundo ganhasse, por exemplo assim, R$ 1 milhão, quem ia trabalhar no outro dia? Deixa aqui nos comentários. É isso que Karl Marx ele traz. Por exemplo, se todo mundo tivesse condição, não haveria necessidade do trabalho, não haveria necessidade de haver pessoas pedindo. Será que a sociedade conseguiria sobreviver? Só para você entender aqui agora, o Bolsa Família, coisa tão abençoada. Eita glória! Agora as pessoas que recebem Bolsa Família, essas pessoas querem trabalhar hoje? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários porque eu não sei qual é a sua realidade. E também não estou dando a minha opinião. Estou perguntando, porque vovó já dizia, perguntar não ofende. Primeiro tópico, segundo item, o materialismo dialético. Já estudamos o materialismo histórico, que é dentro da história. Aqui agora vamos ver esses conflitos, que é o materialismo dialético. O materialismo dialético propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas nos sistemas materiais, sem qualquer interferência externa ou divina. Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um relativismo histórico que legitima qualquer ação em nome da evolução social. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por um Deus soberano que estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça. A dialética marxista focada no materialismo, sem a necessidade de uma intervenção divina, é incompatível com a doutrina bíblica da providência
da qual prega que Deus dirige a história segundo os seus propósitos e sustenta todas as coisas, saiba que nada foge do controle do Senhor. O materialismo histórico, já estudado aqui, tem a ver com a luta das classes historicamente, onde a classe opressora precisa ser combatida para que assim possa gerar mudanças e transformações. Por isso que o nome materialismo histórico, que diante da história, diversos conflitos existiram para que pudesse a sociedade ser mudada e transformada. Aqui agora o materialismo histórico vai focar nessa contradição. Um pensa de uma forma. Já o materialismo dialético vai focar, vai ensinar nessa contradição da existência da sociedade. Que essas contradições vão provocar mudanças e transformações. Ou seja, toda mudança que há, toda evolução que há é por causa de contradições. Um pensa de uma forma, o outro pensa do outro. E quando junta isso, haverá transformações, libertações, modificações. Logo, para Karl Marx, não existe a questão de Deus transformando ou intervindo na sociedade. Deus agindo, transformando, libertando pessoas. Nesse pensamento materialismo dialético, não há visão, não há pensamento de um Deus que transforma, um Deus que intervém, um Deus que abre porta, um Deus que fecha a porta. No materialismo dialético, não há possibilidade de Deus intervir, de Deus agir para libertar, transformar as pessoas. Logo, não crê na transformação das pessoas. Para eles, o que importa é a contradição, é a transformação da sociedade pelas contradições da sociedade. A sociedade evolui de acordo com suas contradições. Os seus choques vão acontecendo e vai transformando a sociedade. Para eles, não é Deus agindo, não é Deus operando, não é Deus libertando, não é Deus agindo na sociedade para que cada vez mais ela possa ser moralmente ética e dentro de um equilíbrio cristão. Te pergunto, você crê que Deus age? Você crê que Deus intervém na sociedade, na sua casa, para que nós possamos ter a paz de Deus? Deixa aqui nos comentários. Carlos, é muito importante a sua opinião. Dando seguimento, vejamos. Visão ateísta. O materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como obstáculo ao progresso social. Tal visão não é apenas anticristã, mas explicitamente hostil à revelação bíblica. Esse ateísmo ideológico despreza o testemunho das Escrituras, que ensina que Deus é criador e sustentador e o Senhor da história. Nunca se envergonhe de sua fé. A nossa esperança não está em revoluções humanas, mas na cruz de Cristo, que nos salvou e nos deu uma vida nova. Veja só, para Karl Marx, presta atenção aqui agora no materialismo histórico. Essa questão da fé, da religião, vem para oprimir, para que as pessoas pobres possam não querer revolucionar, possam não querer revolução, não querer melhorar, aceitar tudo aquilo que é imposto. Isso mesmo. Para Karl Marx, a religião, essa questão de Deus, de fé, interfere negativamente na sociedade, porque o cristão acaba sempre buscando a paz, às vezes até perdendo, às vezes tomando até prejuízo, mas nós não podemos brigar com ninguém, procurar confusão com ninguém, porque nós tememos a Deus. Para Karl Marx, esse posicionamento de não querer guerra, de não querer conflito, não querer revolução, acaba prejudicando o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Porque é no conflito, é na contradição que a sociedade evolui e cresce. E quando não há essa revolução, quando não há esse conflito, quando a classe opressora não se revolta, a sociedade continua da mesma, não há evolução.
Então, para ele, a religião, Deus é algo prejudicial, porque impede o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Te pergunto, concorda ou discorda? Mas a Bíblia diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse pensamento também acaba deixando de lado Deus, porque Deus é aquele que guarda, aquele que protege e aquele que intervém no mundo, na sociedade, na sua cidade, no seu país, para que nós possamos estar guardados e protegidos. Se estamos aqui até hoje, é porque Deus tem nos guardado e protegido. E nós vamos continuar de pé, porque estamos em Cristo Jesus. Então, a opressão da sociedade não é culpa da igreja, não é culpa de Deus. De que é então, pastor? É dos opressores, não é do pecado. Quanto mais o homem peca, se distancia do Senhor, e o homem que está afastado de Deus vai ter um posicionamento negativo, vai ter atitude de opressão, de perseguição, de tirar a vida do outro. É porque não teme a Deus. Porque se a pessoa temesse a Deus, vai pensar antes de falar e de agir. Eita glória! Quero saber o seguinte, está entendendo? Faça as suas anotações, é muito importante. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp, Pastor Giovanni Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. Mas também, se quiser, na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Sim, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, visão bíblica da história e do ser humano. No item 1, soberania de Deus. Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação dos homens. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Atos 17, 26. Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação dos homens. Isso significa que a história não é resultado do acaso nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. Ele levanta reis e abate tudo conforme seus desígnios eternos. Essa soberania contrasta diretamente com o determinismo econômico do materialismo histórico, que nega o envolvimento divino e interpreta os eventos com base apenas nas estruturas sociais. O cristão, no entanto, crê que Deus está ativamente presente no mundo, conduzindo a história rumo à consumação em Cristo. O que para o materialismo é luta cega, para o cristão é plano divino. Creia que Deus não está distante, pelo contrário, ele intervém e dirige todas as coisas com propósito. A história do mundo caminha para um desfecho glorioso, a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. A soberania de Deus. Veja só, para o materialismo histórico ou para Karl Marx, Deus não intervém, Deus ele não age. E toda mudança, toda transformação, toda evolução que aconteceu ou que acontece na sociedade é por causa de guerras, de conflitos, de lutas, quando os oprimidos se levantam, não aceitam, não concordam e há conflitos, há guerras, para que assim a sociedade possa evoluir e possa melhorar. Logo, qualquer evolução só vai vir através de conflitos, através de debates, de discussões com relação à sociedade. Então, não existe Deus agindo no mundo, não existe Deus criando portas, fechando portas, não. Para o materialismo, para Karl Marx, não há essa possibilidade. Qualquer melhora, qualquer evolução vai vir sempre através dos conflitos, das pelejas entre a sociedade. Mas
desse não é o pensamento cristão. Nós cremos que Deus abre porta. Nós cremos que Deus tira um, coloca outro. Nós cremos que Deus ele tem poder de fazer o que ele quer, porque ele é soberano. Na sua soberania, ele faz aquilo que ele apraz. Ele faz aquilo que tem vontade, porque Deus manda e nós obedecemos. Já para o Karl Marx, essa questão da obediência é algo prejudicial, porque acaba conformando a pessoa, deixando a pessoa acomodada e aceitando tudo. Logo, Karl Marx está negando a existência e a soberania de Deus. Deus ele faz aquilo que ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer, mas, no entanto, ele age. Deus ele entra com providência para estar nos dando bênçãos, estar salvando nossa vida, nos libertando. Mas para Karl Marx, toda evolução, todo crescimento vem sempre da própria sociedade. Logo, a sociedade precisa evoluir, existe então um conflito e esse conflito vai trazer essa evolução, esse desenvolvimento. Não é Deus agindo, não é Deus intervindo, não é Deus agindo, não é Deus intervindo na sociedade. Mas nós sabemos muito bem que o nosso Deus existe, nosso Deus é real e ele se importa por nós. Ele abre porta, ele fecha a porta, porque ele é soberano. Vejamos. Dignidade e livre-arbítrio, no segundo tópico, segundo item. Segundo Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere dignidade, responsabilidade moral e capacidade de escolha. Cada pessoa possui valor intrínseco, independente de sua posição econômica ou classe social. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite ao homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Essa visão é incompatível com o materialismo histórico que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado tal ideia, elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões externas. Presta atenção aqui agora, a questão do pecado ou das consequências do pecado. Para Karl Marx, tudo de errado que o homem faz é porque o homem está sendo oprimido e por causa dessa opressão acaba agindo ou reagindo. Então tudo aquilo que o homem faz é uma reação à opressão que ele tem, à opressão que ele está sofrendo. Então seus erros, seus pecados, seus crimes, na verdade, são por causa da opressão. Se tem alguma pessoa oprimindo, se tem algum opressor que está oprimindo outras pessoas, mais fracos, mais pobres, essa pessoa vai acabar tendo a posição e vai gerar um conflito. Então, para Karl Marx, os erros, os crimes, é causado por causa da opressão. Se não fosse a opressão, se não tivesse ninguém querendo mandar no outro, não haveria erro, não haveria crime. Te pergunto, concorda com Karl Marx? Aceita isso? Ou o ser humano erra por causa do pecado? Ou o ser humano produz aquilo porque está corrompido? Não é a questão da sociedade. É claro que a sociedade está corrompida. Mas o erro da pessoa é por causa dos seus próprios pecados, a sua decisão, por causa das concupiscências. Você acaba desejando aquilo que não pode desejar. Você acaba querendo aquilo que não pode comprar e acaba roubando por decisão sua, por vontade sua, por não dizer não à sua vontade. Mas para Karl Marx, a pessoa vai roubar, a pessoa vai furtar, porque ela não pode ter aquele bem, porque existe alguma pessoa oprimindo a ela, e ela não ganha o tanto que deveria ganhar, ela não recebe o tanto, ela não recebe o que mereceria ganhar, e por isso acaba reagindo, roubando a outra pessoa. Então, para Karl Marx, erros, crimes, é por causa da opressão. Ou seja, o erro não está na pessoa que fez o erro, está nos opressores que acabam oprimindo essa pessoa
que reage cometendo tais atos. Ei, irmãos, foge do pecado, não quer aceitar o pecado. Karl Marx não queria, todos os hipóteses, aceitar a condição humana de pecadores. E por causa do pecado, nós estamos corrompidos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, nós não podemos confiar, porque enganoso é o coração do homem. Mas para Karl Marx, o erro é fruto da opressão que essa pessoa sofreu durante a vida toda e acaba agindo ou reagindo. Mas nós entendemos que é o pecado, é o mal, é a natureza, é a carne, que acaba levando a pessoa a pecar e distanciar do Senhor. Acaba desejando o que não deveria desejar, pegando o que não deveria pecar. E isso é pecado. E o pecado terá consequência na vida das pessoas. Te pergunto, concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vejamos. Terceiro tópico, terceiro item, solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada, nem a revolução violenta, mas o amor ao próximo, a compaixão e a justiça, segundo os padrões do reino de Deus. Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos e que o maior é aquele que serve. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados, sem depender de imposição estatal ou de alguma ideologia. Essa solidariedade nasce como resultado da regeneração e do novo nascimento, e não de estruturas sociais, diferente das ideologias que tentam impor a igualdade. Por meio da coerção, o Evangelho transforma corações para agir com generosidade e justiça. A justiça bíblica é fruto da graça e não da luta de classes. Ela busca reconciliação, não revanche. Que a nossa justiça venha do coração, regenerado, transformado pelo Espírito Santo, mas não por imposição ideológica. Veja só, nós enquanto cristãos devemos sempre procurar agir com amor, com respeito, com reverência, com submissão, porque esta é a vontade do Senhor. Mas para Karl Marx, a sociedade tem que se levantar, tem que entrar em conflito, não pode aceitar a opressão, não pode aceitar ser funcionário, todo mundo deve ter as mesmas coisas. E para isso precisa guerrear, lutar, pelejar, tomar, possuir aquilo que não pertence à pessoa. Te pergunto, esse é o princípio bíblico? Não. Nós devemos orar a Deus, pedir a Deus que Deus possa colocar em nós um coração humilde, submisso à sua vontade. Porque assim vamos entender que aqui nessa terra nós estamos não para mandar nas outras pessoas, é verdade, mas para servir uns aos outros. Esse é o nosso papel. Agora, isso tem que ser feito por uma vida transformada pelo poder de Deus. Não é uma ideologia, não é o marxismo, nada disso. Nós devemos servir o nosso irmão porque é mandamento bíblico, servir uns aos outros. Então, faço isso de uma forma voluntária, com uma forma sem interesse algum, sem segundas intenções. Eu vou servir porque Cristo me serviu. Eu vou amar porque Cristo me amou primeiro. Então, por causa disso, eu tenho que ter práticas que estão de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Nós devemos servir uns aos outros. E pastor, e esse princípio de servir uns aos outros não está de acordo com o materialismo histórico? Veja só, o materialismo histórico prega a necessidade de guerras, de conflitos, de pelejas, para que através do conflito, a classe que está sendo oprimida possa se levantar, guerrear, para ter os mesmos direitos, possuir a mesma coisa. Logo, aquele que tem deverá perder, deixar de ter, para que outras pessoas vão ter. Esse não é o princípio bíblico. Eu, enquanto cristão, tenho que ser uma pessoa... Eu, enquanto cristão, tenho que ser bondoso. O meu amor por Cristo Jesus deve fazer com que eu venha amar as outras pessoas. Então, eu vou contribuir, eu vou ofertar, eu vou ajudar, não por causa de um pensamento filosófico, não por causa de uma ideologia, mas porque o amor de Cristo está no meu coração. Então, o amor de Cristo estar em mim, eu ajudo, eu contribuo,
eu facilito, eu faço com que todas as pessoas possam sentir bem, até porque eu vou pregar o evangelho. E para que você possa pregar o evangelho, você precisa ter moral na sociedade, moral na sua escola, moral na sua família. Então, vou me comportar segundo o padrão bíblico, porque esta é a vontade de Deus. Fazendo assim, eu estou agradando a Deus e estou sendo também um bom cidadão. Pergunto, concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, quero saber o seguinte: você conhece o nosso álbum de frequência para a Revista dos Jovens? Não conhece ainda? Assista esse vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos, apresentando a vocês o nosso álbum de frequência do segundo trimestre de 2026. Todos os alunos deverão receber este álbum, que é do mesmo tamanho da revista. Logo, eles poderão colar na revista que eles têm. E a cada semana vão estar ganhando uma figurinha correspondente à temática que estão estudando. Nessa primeira folha contém todas as figurinhas. Logo após, vem cada figurinha separada. Por exemplo, da lição número 1, a temática é o que é uma ideologia? E a figurinha tem tudo a ver com a temática. O aluno que estiver presente na lição número 1 vai ganhar a figurinha e após vai vir e vai colar na lição número 1. A próxima semana, que vai estar estudando a lição de número 2 com a temática a falácia do materialismo histórico. O aluno que estiver presente ganha a figura e logo após ele vai colar no álbum na lição número 2 e assim sucessivamente. Para cada lição tem uma figura correspondente à temática que será estudada. Sendo que o aluno que conseguir completar todo o álbum no final do trimestre, você pode estar presenteando o seu aluno. Ou talvez quem conseguir 10 figuras, 12 figuras e assim sucessivamente. Se você tiver interesse em adquirir o álbum, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora, que vai ser bênção pura sem mistura. Se você tiver interesse no nosso álbum de frequência, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao álbum de frequência. Venha adquirir. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Vejamos. No item 1, perseguição religiosa. A história moderna oferece inúmeros exemplos dos perigos do materialismo histórico quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos ou mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Esses regimes tratam a fé cristã como ameaça ao Estado, justamente porque ela prega uma autoridade superior à ideologia do partido. O cristão que se recusa a adorar o Estado ou abraçar o ateísmo oficial torna-se alvo de perseguição. O testemunho da igreja em meio a esse sofrimento, no entanto, continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do Evangelho. Veja só, quando essa tese, esse pensamento, essa filosofia, o materialismo histórico, acaba interferindo diretamente ou está relacionado diretamente à política, toda a sociedade, principalmente os cristãos, vão sofrer. Porque para o materialismo histórico e para o marxismo, toda a igreja, toda a religião acaba prejudicando a sociedade. Porque a religião lhe dá pudor, a religião traz disciplina, comportamento e atitudes. Então, nem tudo você pode fazer porque você é cristão, você teme a Deus, você é uma pessoa que tem princípio cristão e deve pensar antes de agir. Então, para o marxismo, para Karl Marx, a religião acaba prejudicando o Estado, prejudicando o país, porque deixa o país sem crescer e sem evoluir. Por isso é preocupante quando tem governo, líderes que pensam, que focam a sua estrutura no marxismo ou no materialismo histórico, porque mais cedo ou mais tarde vão implantar o comunismo e Bíblia não combina, não tem nada a ver, porque seu ensinamento, a sua vontade é combater aquilo que a Bíblia ensina. Submissão, não existe isso.
Paz, não existe isso. O que existe é conflitos de ideias para que haja evolução. Logo, você que é cristão não pode aceitar nem concordar com o comunismo e deve estar atento, porque nos países, nos lugares onde for aceito esse pensamento marxismo, do marxismo de Karl Marx, a igreja foi fechada, líderes foram presos, porque vão de encontro ao seu ensinamento. Por isso a palavra é o quê? Vigia, crente. Dando seguimento. Fracasso utópico. Terceiro tópico, segundo item. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classes, sem desigualdade e com justiça plena. Contudo, a experiência mostra que eles falharam nessas promessas, causando sofrimento e injustiça, resultando em governos autoritários, concentração de poder, pobreza generalizada e perda da liberdade fundamentais. A utopia prometida se tornou pesadelo para milhões. Isso acontece porque as raízes da injustiça não estão apenas nas estruturas econômicas, mas no coração humano. Ao ignorar o pecado original e confiar na bondade natural do homem, essas ideologias constroem sistemas instáveis e perigosos. O Evangelho, ao reconhecer o pecado e oferecer redenção, oferece uma esperança mais realista e duradoura. Só o Evangelho de Jesus pode verdadeiramente transformar. Veja só, para aqueles que ensinavam, que pregavam, que falavam acerca da importância do materialismo, da questão do marxismo, que é importante, que era bom para a sociedade, aonde foi colocado em prática, sabe, virou autoritarismo, ditadura. Porque as pessoas ditas que eram exploradas, quando chegaram ao poder, começaram também a explorar. Logo, quem era explorado, quem obedecia, começou a mandar. E você sabe muito bem que o poder pode transformar as pessoas ou revelar quem verdadeiramente são elas. Então, muitos dos lugares onde o comunismo tomou força, virou lei, quando o comunismo virou prática de política, de liderança, o que aconteceu? A opressão. Porque essas pessoas, quando chegaram ao poder, não quiseram mais sair, gostaram de mandar e mandar. E isso é algo prejudicial em qualquer sociedade. É necessário que a sociedade seja organizada, seja respeitada, seja pautada nas leis e também no bem-estar de todos. Verdade, mas existe muita diferença para o cristianismo. O cristianismo prega salvação, libertação, submissão, respeito às autoridades. Nós, enquanto cristãos, devemos respeitar as autoridades. Eu sei que tem crente que tem dificuldade de respeitar as autoridades, mas esse é o ensinamento cristão. Respeitar as autoridades, orar pelas autoridades. Já para o comunismo, se existe pessoa mandando, pessoa também revolucionária, lutadora para combater todo tipo de opressão. Eita, meu irmão, o negócio aqui é difícil, viu? Vejamos. Terceiro tópico, terceiro item, testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo o sal da terra e luz do mundo. Em contraste com sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. O poder da igreja não está nas armas humanas e nem no domínio político, mas na cruz de Cristo que salva e transforma e liberta. A igreja testemunha que a verdadeira justiça é fruto da reconciliação com Deus, não de imposições humanas. Ela ensina que a paz começa no coração regenerado e que o amor ao próximo é mais eficaz do que o ódio de classes. Você faz parte da igreja do Deus vivo, por isso viva com ousadia, ame com verdade e proclame o evangelho com coragem. Ou seja, a sociedade é para viver em guerra? Não. Mas a solução da sociedade não está nos conflitos, nas pelejas das classes opressoras, dos oprimidos. Não é isso. Isso vai trazer mais guerra ainda. Agora, essa transformação, o princípio bíblico é a paz com todos. Isso mesmo. Eu preciso ter comunhão com todo mundo. Mas essa comunhão, essa paz vem de um coração transformado pelo poder de Deus. Não é através das guerras, das pelejas, não. Não é através das pelejas, das opressão, não. É através do coração transformado. Porque aquele que teve encontro com Jesus vai falar prudentemente,
vai respeitar as pessoas, vai saber o que pode e o que não pode, porque você foi transformado pelo poder de Deus. Então, o que a sociedade precisa é transformação, é a libertação de Cristo Jesus, a libertação que Cristo Jesus faz na vida das pessoas. Não é guerras, não é conflitos, não é peleja, para tentar trazer solução da sociedade através de guerra e peleja. Não é isso. É o amor, é a gratidão, é a reconciliação. Cristo Jesus quer colocar paz no nosso coração. Cristo Jesus que está nos abençoando. Eita glória! Mas em muitos lugares, muitas pessoas gostam de peleja. Não, sou oprimido. Eu não tenho esse carro porque eu sou oprimido. Eu não tenho, mas gosta de trabalhar. Quer trabalhar? Muitas pessoas querem ter as coisas, mas não querem trabalhar. Querem ganhar. Olha só, presta atenção. Muitas pessoas querem ganhar as coisas, mas não querem trabalhar. Tem muitos movimentos sociais também que são assim. Não querem trabalhar, não querem conquistar, não querem comprar as coisas. Querem ganhar, querem tirar de quem tem para dar a quem não tem. Assim são os movimentos sociais. Muitos não gostam de trabalhar, mas querem ter as coisas. Nós aprendemos o seguinte: como é que eu vou ter as coisas se eu não quero trabalhar? Como é que eu vou comprar as coisas? Como eu vou ter dinheiro se eu não quero trabalhar? É o Estado que tem que dar. São as pessoas mais ricas que têm que distribuir aquilo que tem, porque isso é uma opressão. Deu para entender esse pensamento marxista, esse pensamento materialismo histórico? Deu para entender? É dividir, não é trabalhar para conquistar, é receber aquilo que as outras pessoas têm. Ele diz, aqui o alimento é forte. Mas vamos para a nossa conclusão. Pergunta o seguinte, está gostando? Entendendo? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. Conclusão. Aprendemos que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, negando a existência e ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história em contraste com o determinismo econômico marxista. Justiça e solidariedade como fruto do Evangelho. Somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na igreja como fruto do Evangelho, bem como resultado de revolução ideológica, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independentemente das teorias materialistas humanas proclamadas à esperança que só Cristo oferece. Para você entender, Jesus é a solução. Jesus salva, Jesus liberta e vai levar as pessoas para morar no céu. Você quer ser bem-sucedido? Aceita Jesus. Você quer ser guardado e protegido? Aceita Jesus. Você quer morar no céu? Aceita Jesus. A solução da humanidade está em Cristo Jesus. E já pega essa dica, viu? Não vai ser aqui nessa terra não, meu irmão. Aqui na terra é peleja, é luta. Enganoso é o coração do homem. Mas, no entanto, nós temos a promessa que um dia teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Por isso, vai valer a pena rejeitar o pecado, dizer não ao materialismo dialético, o materialismo histórico, tudo isso. Vai valer a pena dizer não, porque Cristo Jesus é o nosso Salvador e nosso Libertador. Eita glória! Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Você entendeu? É necessário assistir de novo. É necessário assistir de novo. E ler também os nossos comentários lá em nosso site. Você vai precisar. Mas dando seguimento, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos jovens do segundo trimestre de 2026, que traz por título A Falácia do Materialismo Histórico. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica, que está sensacional. Veja só, como nesta lição nós estamos estudando acerca de Karl Marx, eu estava aqui observando algumas frases que são atribuídas a Karl Marx. Isso mesmo, são frases que estão relacionadas ao nosso assunto. E também preparei aqui alguns versículos e pequenas explicações que vêm a combater as frases ditas ou atribuídas a Karl Marx. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai fazer o seguinte: você vai estar anotando aí no pedaço de papel em post-it e vai levar para os seus alunos as frases ditas ou atribuídas a Karl Marx. Cada aluno deverá receber uma frase dessa, ok? Após isso, você vai anotar também versículos e uma pequena explicação
que vem a combater as frases ditas por Karl Marx. Mas qual é o segredo? O aluno vai receber a frase e vai receber também o versículo com a pequena explicação que combate a frase. A questão é o seguinte: será que o seu aluno vai conseguir identificar? Ele está com a frase e também com o versículo, mas ele vai conseguir identificar o versículo e a explicação que combate a frase dita por Karl Marx? Porque você vai dar tudo misturado. O aluno vai pegar uma frase e vai pegar também misturado um versículo que combate a uma frase dita por Karl Marx. Tudo misturado. E o aluno vai receber duas frases. Uma dita por Karl Marx e um versículo da Bíblia Sagrada. Tudo misturado. Por exemplo, o aluno vai pegar uma frase dita por Karl Marx. Trabalhadores do mundo, univos. Olha, atribuída a Karl Marx. Tem algum versículo que possa combater esse ensinamento, essa frase, que pode ajudar, que pode contribuir? Quem pegou uma frase que combate esse ensinamento de Karl Marx? Olha, então quem pegou a frase, lê o versículo e traz uma pequena explicação. E assim sucessivamente. Você vai mandando de um em um, lê a frase atribuída a Karl Marx. E após você questiona, quem pegou um versículo que combate o ensinamento de Karl Marx? O aluno deverá fazer a leitura do versículo e também trazer uma pequena explicação. Eita glória! Vai ser bênção pura sem mistura. Agora, por gentileza, anote aí frases atribuídas a Karl Marx. Anote. A religião é o ópio do povo. No top 2, os filósofos apenas interpretam o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-los. Terceiro, a história de todas as sociedades até hoje é a história de luta de classe. Isso Karl Marx. Trabalhadores do mundo, univos. 5. O capital é trabalho morto que, como um vampiro, vive apenas sugando o trabalho vivos. Sexta frase. A abolição da propriedade privada é a emancipação completa de todos os sentidos e qualidades humanas. Sétimo, o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Sétimo, o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Oitavo, o poder político é apenas o poder organizado de uma classe para oprimir a outra. Nona frase, a teoria torna-se força material quando se apodera das massas. 10ª frase, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. 11ª frase, a produção de demasiadas coisas úteis resultam em demasiadas pessoas inúteis. Forte, né? 12ª frase, o comunismo é para nós não um estado que deve ser estabelecido, mas um movimento real que supera o estado atual das coisas. Todas essas frases são ditas ou atribuídas a Karl Marx. Seus alunos deverão receber essas frases. O aluno que pegou a frase vai fazer a leitura segundo a visão de Karl Marx e, após isso, quem pegou o versículo que combate tal frase deverá fazer a explicação e ler o versículo. Agora anote as frases que combatem os ensinamentos e os princípios de Karl Marx. Anote aí. Mas primeiro, preste atenção. Você já é membro do canal? Não acredito. Não é membro ainda? Então venha ser membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E assim você estará recebendo o maior suporte do Brasil. Duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp, Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. Mas também, se quiser, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Sim, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Agora, por gentileza, anote aí os versículos e uma pequena explicação que combate os ensinamentos de Karl Marx.
Veja só, na primeira colocação, a religião é o ópio do povo, você pode dar resposta. A fé em Deus não aliena o homem, ele o liberta e transforma. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Frase de Karl Marx. A religião é apenas consolo para os oprimidos. Resposta. O evangelho não é apenas consolo, é poder para a transformação da vida. Versículo, Romanos 1,16. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Frase atribuída a Karl Marx. A história é apenas luta de classe. Resposta bíblica. A Bíblia mostra que a história é guiada pela soberania de Deus. Versículo, Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Quarta frase de Karl Marx. A solução para a injustiça é a revolução. Versículo, a Bíblia ensina que a verdadeira mudança começa no coração. Versículo, Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo. Sétima frase, a propriedade privada deve ser abolida. Combate, a Bíblia reconhece a propriedade e condena o roubo. Êxodo 20, versículo 15. Não furtais. Sexta frase, o problema do mundo é econômico. Resposta bíblica, o verdadeiro problema do mundo é o pecado no coração humano. Versículo bíblico, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sétima frase, a religião impede a revolução. Resposta, a fé cristã promove transformação moral e justiça verdadeira. Versículo, Miqueias 6, versículo 8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Oitava frase, a fé é uma criação humana. Resposta bíblica. A Bíblia afirma que Deus se revelou ao homem. Versículo, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Nona frase, o homem é produto das condições sociais. Resposta, o homem foi criado à imagem de Deus com responsabilidade moral. Versículo, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Décima frase, o Estado deve controlar tudo. Resposta bíblica, a Bíblia mostra limites para a autoridade humana. Versículo, Atos, capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. 11ª frase, a religião é ilusão. Resposta bíblica, a fé cristã é baseada na revelação histórica e na ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 12ª frase, Karl Marx, a mudança vem da luta. Resposta bíblica, Jesus ensinou que a transformação vem do amor e da regeneração. Versículo, João 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eita glória! Quero saber o seguinte, deu para você entender? Olha, no início já coloquei algumas frases, depois eu resumi para ficar mais fácil o entendimento. Aqui tem frases atribuídas a Karl Marx, distribui para os seus alunos. Deixei também versículos para combater as frases ditas ou atribuídas a Karl Marx, distribui para os seus alunos. Um aluno faz a leitura da frase atribuída a Karl Marx e o aluno que pegou a resposta de combater a frase, a fala de Karl Marx, faz a leitura e traz uma pequena explicação. Simples e prático. Um faz a leitura e outro combate. Um faz a leitura e o outro combate e vai ser bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Já está inscrito no canal? Não acredito. Não se inscreveu no canal ainda? Só o sangue de Jesus na sua vida, viu? Mas agora que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando. Se preparem porque a terceira lição também vai ser bênção pura sem mistura. A paz do Senhor e até a próxima Dinâmica Crente.